Ei, galerinha, tudo bem? Vamos começar com a nossa primeira aula. Hoje nós vamos falar do geral, né? O que vem a ser o bendito do texto dissertativo e argumentativo. Então vem comigo, corre para cá que temos uma aula muito produtiva para a gente aprender. Muito bem. Primeira coisa, nós temos que saber o que é um texto, né? Quando a gente percebe, eu preciso fazer um texto dissertativo e argumentativo. Primeira coisa, vamos por partes. O que significa um texto? Né? Um texto é um enunciado que possui um sentido completo. Ele pode ter apenas uma palavra, como por exemplo, se eu digo silêncio, fogo, socorro, ou pode ser aí um complexo composto por vários períodos e alguns parágrafos, né? Um texto, na verdade, então, ele precisa ser inteligível. A palavra texto, observe ali, vem do latim textum e significa entrelaçamento de ideias, significa tecido. Você já viu um tecido assim posto na luz? Você vai ver um monte de fiozinhos entrelaçados, né? Aquele entrelaçamento diz respeito às nossas ideias, isto é, nenhuma ideia pode estar desconectada da ideia anterior. Por isso, esse entrelaçamento ser tão importante e é o que muitas pessoas não entendem, infelizmente, né? E aí, observe só, o nosso texto, ele é dissertativo, né? Porque discorre a respeito de uma ideia. Qual que é a ideia? A ideia do ano passado foi sobre ambição humana, a ideia do Enem foi sobre manipulação de dados na internet. Qual a ideia que será discorrida? E além disso, além de precisar haver uma ideia que vai ser discorrida, eu preciso argumentar. Argumentar é trazer a minha opinião, claro, sem ser escrita em primeira pessoa, mas trazer a minha opinião para o texto, né? Além, claro, de conceitos advindos de outras áreas do conhecimento, é muito importante que eu traga as minhas impressões para o texto, porque na verdade é esse o processo argumentativo que mais vai ser válido, tá? Bem, um texto, como vocês sabem, ele é composto por três partes, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Qualquer coisa que você escreva, o simples bilhete que você deixa na geladeira para sua mãe, ele precisa ter começo, meio e fim. Então, imagine então uma redação de concurso, ok? E aí nós vamos estudar, claro, cada parte separadamente para a gente verificar o que eu preciso colocar em cada uma delas. Bem, a introdução é a parte ali que eu vou apresentar o meu assunto, né? O desenvolvimento é a parte que eu vou discutir a proposta, quantos parágrafos eu posso colocar no desenvolvimento, e a conclusão é a parte que eu vou tomar a posição relativamente à proposta, isto é, que eu vou apresentar possíveis soluções ou fazer a síntese. Na verdade, nós vamos ver aí que existem alguns tipos de conclusão, né? Assim como existem alguns tipos de começar um texto. Então, só para a gente perceber que o meu texto ele tem começo, meio e fim, e todas as partes, embora pareçam distintas, elas precisam estar interligadas. E esse é o maior segredo de um texto dissertativo e argumentativo, que nós vamos ver como que nós vamos fazer com que todas essas partes conversem entre si, tá? Bem, então observe, eu tenho aqui a minha introdução, eu tenho o desenvolvimento e tenho a conclusão. Embora pareçam três partes distintas, observe que elas se fundem, né? E essa fundição, vamos dizer assim, é a parte do meu texto que vai haver a conversa entre eles, né? Uma parte sempre conectada ao meio, que está conectada por sua vez à primeira parte, e o final que está conectado à primeira e também relacionado com o meio. Então, o texto inteiro em si, ele não pode ter discrepância, ele não pode ser isolado. Uma parte aqui é o começo, aqui é o meio, aqui é o fim. Não, todas as partes precisam conversar entre si e nós vamos ver como que essa conversa pode ser executada, ok? No decorrer do nosso curso. Bem, primeira coisa, né, a introdução é a apresentação do assunto, né? A introdução, quando eu escrevo ali a minha primeira linha, precisa estar muito clara para o corretor que eu estou falando sobre tema X, que eu estou falando sobre tema Y, né? Muitos alunos gostam de começar a parte introdutória
com uma experiência histórica, com um fato histórico, e às vezes esquecem qual que é o tema, na verdade, acabam fugindo, não colocam uma tese, que é o problema, né? E isso realmente vai causar alguns transtornos, não que seja errado, né? Não é errado começar com uma alusão histórica, mas você tem que trazer a alusão histórica correta para o seu texto, ok? Bem, na minha introdução também, além de eu apresentar o texto, eu vou ter ali uma ideia núcleo, uma ideia central que vai nortear todos os meus argumentos. Vamos chamar aquilo de problema, em referência ao tema. Qual que seria o problema que está ali? Eu preciso verificar para poder escrever depois, né? E por fim, eu vou colocar na minha introdução também a última parte dela, que ou você coloca ali um período simplesmente para fechar, ou você faz com que esse período converse com os demais argumentos, que eu chamo a parte que a gente apresenta os nossos argumentos. Isso é muito válido no Enem. Em redação da ESA, isso não costuma ser muito avaliado, tá? Avaliam-se as partes independentes, claro, havendo a conversa entre si, mas no Enem, essa questão da conversa ali, eles chamam de projeto de texto, precisa estar muito bem evidenciado, tá? Mas nós vamos seguir a mesma linha de Enem, a mesma linha de ESA, para que o seu texto seja um todo inteligível, tá? Bem, daí eu trouxe um tema aqui, um tema fácil, né, falando sobre a corrupção, só para vocês verem, né, que esse daqui seria um texto base, né, e texto 1, texto 2, e aqui eu venho com a problemática, e diz assim: há um limite entre o que é considerado tradicionalmente como corrupção, por exemplo, aquela praticada por políticos e o famoso jeitinho brasileiro. Então, eles querem saber, na verdade, o seguinte: é só os políticos, são somente os políticos que praticam corrupção? Ou eu aqui embaixo, na ralé, também pratico as minhas pequenas corrupções diárias, né? Esse, na verdade, é o norte do tema. E eu trouxe um exemplo aqui para você ver como que a gente pode fazer, né? Bem, então eu trouxe aqui um exemplo de introdução. Observe aqui que o primeiro período é composto por uma afirmação que diz respeito ao tema. O segundo período é composto por uma reflexão referente à afirmação, mais uma tese, que é o meu problema. E o terceiro período é composto pelos argumentos que eu utilizarei no meu desenvolvimento, tá? Então, observe como ficou o meu período. O meu parágrafo, aliás, referente ao tema corrupção. Diz o seguinte: o combate à corrupção tem aparecido como uma das principais questões na história que os brasileiros desejam escrever. Ponto. Observe que aqui eu já começo com um conectivo, né, que está fazendo a ligação entre o período anterior e o próximo, né? Se por um lado a cobrança e pressão por parte dos cidadãos por um país mais justo e sóbrio, por outro, pessoas ainda encontram dificuldade em driblar os próprios vícios. Então observe que eu disse o seguinte: se por um lado nós temos os políticos que estão lá no alto escalão, né, fazendo as corrupções deles, né, e nós aqui achamos isso tudo muito incorreto, né, e nós tentamos fazer com que outras pessoas tenham uma visão de que o que eles fazem é errado, e nós então lutamos por um país mais justo e sóbrio, né? No entanto, nós também às vezes encontramos dificuldade em driblar, né, em nos abstermos de nossas corrupções diárias. Na verdade, seria isso, tá? Então, observe, ao inserir o meu próximo período, né, eu começo com isso o quê? Fazendo relação ao período anterior, né? Então, sempre acabou um período, eu sempre vou começar o meu próximo período com um outro conectivo, de preferência que eles não se repitam, ok? Isso pode ser evidenciado na luta diária entre pais e filhos, na busca por exemplos e educação de qualidade, bem como na influência do meio e na dificuldade que tais pessoas não conseguem administrar.
que eu estou dizendo? Bem, aqui vai ser o meu argumento, os meus argumentos. Aqui estou apresentando os meus argumentos. Eu vou falar sobre o seguinte: na luta diária entre pais e filhos, né, na busca por exemplos de educação de qualidade, quer dizer, se eu tenho um filho, eu tenho que transmitir para o meu filho esse valor real sobre o que é ser uma pessoa educada de verdade em todos os seus contextos, né? É na influência que muitas vezes o meio traz sobre determinados indivíduos. Aliás, sobre todos nós, né? Todos nós somos influenciáveis. Então, mesmo que eu eduque o meu filho, a minha filha, no melhor berço, vamos dizer assim, por um outro lado, ele vai ser influenciado, coleguinhas na escola, né? Pelo prédio, pelos amiguinhos do prédio que ele mora, enfim, por tantas coisas. Então, nós somos seres influenciáveis. Então, nos meus argumentos, utilizaria essas duas vertentes. Em um, falando sobre a importância da educação dos pais, né, para garantir o bom exemplo dos filhos, e no outro, falando sobre a influência do meio. Tá? Seriam 2 parágrafos referentes à dissertação propriamente dita, que seriam o meu desenvolvimento, tá? Então, essa é uma exemplificação de uma boa introdução, tá? Muito bem escrita e muito bem articulada, beleza? E daí eu parto então para o meu desenvolvimento. O que precisa ter no meu desenvolvimento? Meu desenvolvimento precisa retomar a ideia lançada lá na introdução, em primeiro lugar, né? Eu vou discutir essa ideia, eu preciso trazer para o meu texto conceitos de várias áreas do conhecimento, né? Que podem ser aí por juízos, raciocínios, provas, exemplos, análises históricas, comparações geográficas, literárias, culturais e justificativos. Eu nunca posso colocar ali um termo que vai ficar na mesmice, o senso comum, né? Eu preciso fazer com que esse conhecimento que está aqui na minha cabeça desde quando eu comecei a estudar, ele esteja carregado ali no meu texto de uma forma coesa, coerente, né, de uma forma que dê sentido. Não posso trazer um argumento que não tem nada a ver, né, um conhecimento que não tenha nada a ver com o que está sendo proposto. Então eu trago esse conhecimento para conversar com as minhas ideias depois, ok? Eu trouxe um exemplo aqui referente ao mesmo tema, né, que seria o meu primeiro parágrafo de argumentação, né, de desenvolvimento, e eu venho trazendo a literatura. Então, observe, o meu parágrafo de desenvolvimento, nós vamos ver isso na aula para ele, né, que destinada a ele ao desenvolvimento, ele possui também 3 partes, né? A primeira parte é chamada de tópico frasal, que ela vai apresentar o que existe aqui. A segunda parte é a explicação, o repertório sociocultural referente ao tópico frasal. E a terceira parte é a interpretação que eu faço através do repertório que eu trouxe e fecho o meu parágrafo, tá? Aliás, eu até digo para os alunos que essa parte da interpretação é bom que ela seja mais extensa até do que o repertório que você está trazendo. O repertório é tão somente uma ilustração, porque o que está sendo válido, na verdade, é a sua propriedade argumentativa, tá? Então, eu trouxe aqui o seguinte, olha, o famoso jeitinho brasileiro teve como marca inicial o romance literário de Manuel Antônio de Almeida. Então, vem trazendo um argumento literário para o meu texto. Nele, observe um conectivo, né, fazendo aí a ligação do primeiro período com o próximo. O protagonista Leonardinho, abandonado pelos pais, aprende as malandragens da vida desde criança e quando mais impensadas suas ações, mais elas aparentam ter o efeito positivo para ele. Então, Leonardinho, para quem lê o livro, era um cara totalmente do além, né? Vamos dizer assim, que ele decompôs aquela estrutura que vinha vindo crescente de um homem certinho, bem educado, e quando o Leonardinho apareceu, né, derreteu-se essa estrutura de um homem interessante, de um homem bem educado, e ele desconstruiu, né, essa estrutura e começou a trazer aí um outro viés para a personalidade do brasileiro, ok? E aí, o que eu faço? Eu pego então o que esse repertório sociocultural tem a ver com o tema que eu trouxe,
né? Isso é muitíssimo importante, essa é a parte que mais os alunos pecam. Então, observe, na realidade brasileira, entretanto, não há destoamento dessa ideia, haja vista os inúmeros atos corruptíveis praticados por pessoas tão comuns quanto Leonardinho, que acabam se perdendo entre as idealizações de certo e errado e, não havendo exemplos que lhes ancorem, acabam driblando as próprias emoções, mesmo que essas lhes pareçam insanas. Então, observe, eu venho falando aqui que as pessoas às vezes fazem as coisas que não tem nada a ver, né, com o comportamento que foi dado a elas com a influência que os pais transmitiu a elas, né? Então, observe que isso está presente lá no meu parágrafo introdutório, né? Na verdade, aqui é só um exemplo, eu nem vou trazer o próximo parágrafo, porque isso vai ficar lá no meu processo de desenvolvimento. Aqui eu só estou explicando o que é um texto dissertativo e argumentativo, né? Então, só para vocês verem que esse parágrafo aqui, ele faz referência ao que foi dito lá na introdução, né? Então, e assim, o próximo teria que fazer referência também, para depois a gente chegar na conclusão, tá bom? Só para vocês perceberem, então, que no meu processo de desenvolvimento, eu também preciso ter um parágrafo composto por 3 fases, tá? Continuando, então. E aí, eu venho para a conclusão. Eu tenho 2 tipos de conclusão, tá? Em concursos militares é utilizada a conclusão síntese, né, que é o ponto de chegada da discussão, a parte final do texto em que se condensa o conteúdo, né, reafirma o posicionamento que eu coloquei lá na introdução, que é a tese, né, e lança-se advertências, sugestões e críticas. Então, o que eu posso colocar ali no meu texto, né? Então, observe, eu venho aqui voltando um pouquinho, a conclusão não é lugar para novos argumentos. Existem muitos alunos que escrevem, porque fulano de tal disse que, tá, você falou sobre o fulano de tal anteriormente? Você não pode falar dele, aliás, se você não mencionou ele anteriormente. Então, a conclusão não é lugar para novos argumentos, tá? Na conclusão, voltando aqui que eu pulei, desculpa, na conclusão solução, que é a conclusão do Enem, eu preciso responder algumas perguntas, tá? Então, quem será o agente, né? Eu retomo a tese que eu coloquei lá na introdução. Então, para resolver o problema X, né, é preciso que quem vai fazer o quê? Como que isso vai ser feito, para quê e o detalhamento frente a quaisquer uma das perguntas anteriores. E trouxe aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha. Então, olha lá, exemplo de conclusão síntese que é cobrada em concursos militares. Então, observe, começo com o conectivo conclusivo, né? Logo, trabalhar a idoneidade do cidadão. Lembra que eu falei lá em cima na introdução que, na verdade, o maior problema tem sido referente ao ser humano aqui comum driblar os próprios vícios? Então, esse foi o meu problema, estou retomando ele com outras palavras, né? Trabalhar a idoneidade do cidadão é algo que faz-se necessário desde a infância. Sendo assim, a família, a escola e o Estado podem formar alianças para a promoção do caráter do pequeno cidadão, bem como para a concepção da paz em seu sentido mais abrangente. Desta maneira, ter-se-ão futuros líderes que lutarão por um país mais justo e serão capazes de reescrever a história de outros milhões de Leonardinhos. Olha que bacana. Lembra que eu comecei falando de Leonardinho e termino falando de Leonardinho, né? Então, o meu texto, ele está inteirinho, interligado pelo mesmo viés. E aí, sendo uma conclusão do Enem, eu coloquei aqui separado por cores, só para a gente entender, né? Então, o mesmo viés, retomando lá a minha introdução, trabalhar a idoneidade do cidadão é algo que faz-se necessário desde a infância, sendo assim, quem? A família. Estou detalhando quem é a família, ó, instituição maior, então respondi a segunda pergunta. Vai fazer o quê? A terceira, instruir seus filhos aos conceitos mais presentes entre o certo e o errado. Como? Através de exemplos ensinados desde a primeira infância. Para quê, né?
Ter-se-ão futuros líderes que lutarão por um país mais justo e serão capazes de reescrever a história de outros milhões de leonardinhos. Respondi os 5 elementos presentes na conclusão, no caso do Enem, tá? Ah, professora, mas se eu fizer isso na prova, tá errado? Não, claro que não. Você pode fazer a sua conclusão da maneira que mais lhe convir, ok? Bem, pessoal, na nossa próxima aula nós vamos estudar como que eu faço uma introdução propriamente dita. Existem aí várias maneiras da gente começar um texto, né? Nós vamos aprender algumas delas, não todas, mas as mais utilizadas, senão fica uma aula muito extensa e você opta por uma, né, para você fazer o seu texto e a gente se vê na próxima aula, ok? Muito bem, gratidão, até lá. Tchau, tchau.